Bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente vai falar de produção acadêmica, trabalhos acadêmicos, o cuidado que a gente tem que ter para produzir uma boa imagem, principalmente quando a gente estiver falando de gráficos. Aqui nós temos originalmente um screenshot de uma medição no osciloscópio, de um ensaio que foi realizado, e o resultado final apresentado aqui no paper. Bem diferente, né? Como é que a gente faz então? A primeira coisa, não vamos utilizar essas imagens de osciloscópio, elas são muito feias, né? E na verdade elas não dão muita liberdade para a gente. Esse osciloscópio, apesar ainda de ter 4 canais, nós precisamos agregar mais informações ainda. Então como que a gente faz? O mais importante, vamos utilizar o Octave, que o Octave tem uma função sensacional que vai deixar esse nosso gráfico supimpa, vai ficar muito bom, vai ficar muito bonito. Primeira coisa então, nós lemos essas variáveis, esses arquivos CSV, isso é importante, sempre trabalhar com os dados. Criamos as variáveis, damos nome a essas variáveis e então nós começamos a trabalhar. Esses dados medidos eles tiveram um pequeno problema durante o ensaio, aconteceu um pequeno offset que foi medido, mas isso aqui a gente consegue facilmente consertar. Fazemos então, aplicamos um filtro nesse sinal, é importante para conseguir visualizar alguma coisa. Esse sinal tem muita informação que para nós não serve. A frequência de aquisição, na verdade, ela está mais baixa do que a frequência desse ruído, então nós podemos tranquilamente aplicar um filtro. Aqui eu desenvolvi dois filtros, um passa alta, outro passa mais baixa, na ideia de que, como a frequência de amostragem está em torno de 1.2 kHz, 500 Hz está mais do que razoável. Aplicamos o filtro a todos os nossos sinais e então nós efetivamente plotamos da forma que nós quisermos. Aqui eu preferi utilizar cores monocromáticas, até porque alguns papers costumam cobrar por imagens coloridas e quando a gente pega no papel também fica mais fácil a gente visualizar se o nosso plot ele é monocromático. Adiciono meus labels, alguns textos que eu quero acrescentar, algumas informações, e aí eu venho aqui que é o grande pulo do gato. Eu defino exatamente quais são as minhas dimensões em centímetros, utilizando essas funções, e peço ao Octave para exportar isso como um PDF LaTeX. O resultado seria alguma coisa semelhante a essa. Ele gera para nós então um arquivo .tex e um arquivo .pdf. Vocês podem perceber aqui que eu gerei vários gráficos dessa forma. Então, retornando ao Overleaf, a gente pode vir e importar esses dados para um arquivo modelo. Importamos então, por exemplo, esse arquivo .tex que foi gerado e nós podemos mexer nele então para fazer algumas melhorias. A primeira delas que eu sugiro para vocês é modificar a fonte. Então, logo após o Begin Picture, vocês colocam o font size, definem a fonte que vocês querem trabalhar e o Select Font ele aplica para todo o sistema. Nesse gráfico específico, eu também quis colocar alguns vetores, então adicionei as seguintes funções: a posicionar um vetor nas posições e orientações indicadas, então o resultado final é exatamente esse que aparece aqui para a gente. Nós simplesmente pegamos e colocamos aqui no paper final. O resultado ficou bem melhor, não ficou?